céus te levarão. Quando estás a caminhar, os problemas não te devem preocupar. Situações difíceis sempre existirão. Deus te orienta segurando a tua mão. Deus é amor. Deus é amor. Na igreja, no trabalho e no lar, onde quer que tua voz possa falar, necessita sempre Deus o teu viver, e assim o mundo não irá morrer. Deus é amor. Deus é Ninguém tem maior amor do que este que o bom Deus revelou. Jesus morreu numa cruz, ressuscitou e assim te salvou. Fala e não te cales, fala a todos se encontrares no teu caminho. Muito bom dia a todos, que bom que vocês estão conosco nessa manhã, nesse nosso culto tão especial. Por que tão especial? Porque hoje nós temos finalmente, né, pastor? Depois de um ano e quase um mês, né? 1 ano e 25 dias, exatamente 1 ano e 25 dias, pastor Elmar será instalado como pastor da nossa congregação. Glória a Deus por isso. E também um dia muito especial porque hoje nós também temos a honra de entregar ao pastor Rude. O pastor Rude está aqui com a gente, o título de pastor emérito, após maravilhosos serviços prestados durante toda a caminhada como pastor, também como diretor-geral da SBB. Então, a gente tem a honra e o privilégio de entregar ao pastor Rude o título de pastor emérito. Que maravilha, né? Caros irmãos, lembrando a vocês, meu celular está com... Aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que é, mas de qualquer forma, não esqueçam de compartilhar com seus contatos também o nosso culto de hoje. Manda lá no grupo dos amigos, no grupo da família, coloquem no perfil de vocês, compartilhem no perfil de vocês, voltou aqui, do perfil de vocês do Facebook, para que outras pessoas também possam ter acesso à divina palavra de Deus. A divina palavra de Deus é bom, né? Se é divina, com certeza é de Deus, né? A maravilhosa palavra de Deus. Então, o hino que a gente acabou de cantar diz: fala e não te cales, né? Muitas pessoas são tímidas, mas essa é uma ótima maneira de nós falarmos, de nós transmitirmos a mensagem de salvação para tantas e tantas pessoas, já que a maioria das pessoas estão realmente conectadas. Bom,
Que Deus abençoe esse nosso culto, né? Que tenhamos um abençoado culto, que seja maravilhoso, significativo para todos nós, que Deus possa estar no lar de cada um de vocês que nos assistem, possa estar aqui com a gente também, e que a graça de Deus encha o nosso coração de alegria, ao sabermos de tudo que Ele fez por nós. Para iniciarmos esse nosso culto, vamos iniciar invocando ao nosso Deus. Vamos começar dizendo para todo mundo qual é esse Deus maravilhoso a quem nós cultuamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Convido o pastor Elmar Hoffman a se dirigir, e os representantes da diretoria que estão aqui hoje com a gente também, os poucos representantes da diretoria que estão aqui com a gente também, para esse momento tão especial. Se o pastor Rude quiser também nos acompanhar, que quiser dizer algumas palavras também, o pastor Elmar, sinta-se à vontade, tá, pastor? É um convite. Sei que a gente não combinou isso, né? Mas geralmente, para quem não conhece os ritos de instalação, o pastor pode vir aqui ao altar também, pode subir aqui junto com a gente. Isso, pode vir aqui junto, isso. Esse era o momento em que estariam todos os pastores do distrito e os pastores da congregação, todos juntos aqui. Mas, devido à pandemia do coronavírus, isso não foi possível, né? A gente não pode ter esses momentos de aglomeração. Então, temos a nossa instalação da maneira mais simples e mais segura possível, né? Que é o mais importante. A gente precisa garantir a segurança do nosso pastor, né? Ele tem que trabalhar muito ainda. Pastor Elmar, você deseja continuar desempenhando as funções, as responsabilidades e os deveres do ministério pastoral nesta congregação, pregando e ensinando a palavra de Deus em sua pureza, segundo as confissões da Igreja Luterana, valorizando e respeitando os ensinamentos de nosso Senhor, com uma vida cristã e exemplar, como fez desde a sua chegada até agora? Desejo com o auxílio de Deus. Cara congregação, na pessoa aqui dos representantes da diretoria, pergunto a vocês, estão dispostos a continuar auxiliando o pastor Elmar Hoffman no seu trabalho como ministro de Deus e a continuar manifestando a ele o amor, a honra e a obediência recomendados a um pastor que foi colocado sobre vocês pelo Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de todos nós, como fizeram desde o dia de sua chegada até hoje? Se respondam dizendo: estamos. Estamos. Pastor Elmar, seja bem-vindo. Eu vou abraçar o pastor Elmar porque a gente está todos os dias juntos. Bem-vindo agora oficialmente. Pastor Rude, gostaria de dizer algumas palavras? É um grande prazer, até uma surpresa eu estar aqui, mas eu gostaria de desejar que Deus o abençoe ricamente nesse trabalho da congregação, especialmente num tempo tão difícil de trabalhar, mas por outro lado, nesse tempo difícil, muitas pessoas são despertadas para a sua necessidade de Deus, e então nós anunciarmos a palavra, ela consola, conforta e fortalece as pessoas. Que
tu, ó, querido colega, que Deus abençoe realmente o seu trabalho para que muitas pessoas sejam beneficiadas com essa palavra de consolo. Amém. Obrigado, pastor Rude. Antes da gente terminar, como eu disse para vocês, bem simples, bem rápido, mas a gente tem 1 minuto de vídeo de homenagem ao pastor Omar. Essa ele não sabia. O pastor Omar vai olhar ali, eu estou olhando, a gente vai olhar ali na outra TV, o Guilherme vai lá correndo para ajudar lá na transmissão de quem está em casa. Isso. Pastor Elmar, eu venho aqui em nome da diretoria de 2019 e 2020 dizer da nossa alegria, da sua Pastor Elmar, eu venho aqui em nome da diretoria de 2019 e 2020 dizer da nossa alegria, da sua instalação agora, mesmo um ano depois da sua chegada, mas manifestar nossa alegria e nossa gratidão por você ter aceitado o chamado da Ebenezer e ter assumido o seu ministério no meio da pandemia, do isolamento, dos cultos online, mas mesmo assim você mostrou a sua coragem, o seu amor ao ministério, às pessoas, às suas ovelhas, e a gente deseja que Deus abençoe o seu trabalho entre nós e na sua vida, e estamos muito felizes pela sua instalação no dia de hoje. Jesus disse aos discípulos em Mateus 28, 18 a 20: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É por meio dessas palavras de Jesus que a diretoria da Ebenezer quer motivar o pastor Elmar Hoffman em seu trabalho em nossa congregação. Que assim seja, pastor. Bem diferente do que a gente é acostumado a participar de instalação de pastores ou de pastor, ainda assim, mesmo com toda a simplicidade, ainda assim é um momento muito emocionante e é um momento de gratidão e louvor a Deus, porque foi Ele, em primeiro lugar, quem preparou a congregação Ebenezer e quem me chamou para estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a Miriam, foi a presidente da diretoria quando o processo aconteceu de chamado. Obrigado mesmo pela diretoria que findou os seus trabalhos no ano passado, por todo o apoio durante todo aquele ano de pandemia, e obrigado agora também à diretoria que está presente, atuando, a Josete especialmente como presidente da diretoria da congregação. Louvado seja Deus pelos dons que Ele concedeu a vocês para liderarem a igreja, o povo de Deus. E tenho certeza, assim como Deus me colocou aqui, e já há 1 ano e tanto, né? 1 ano e 25 dias, esse período de pandemia todo, a gente fez o serviço, a gente trabalhou, a gente se dedicou. Deus vai conceder dons para mim também, para continuar, e fortalecimento, para continuar me dedicando à sua obra, e trazer a sua graça a todos vocês. Graça é o que Deus quer oferecer para nós agora também, nesse instante. Deus quer oferecer graça de perdão para os nossos pecados. E eu convido vocês que estão em casa, e vocês poucos que estão aqui também, a orarmos ao nosso Deus, abrindo o nosso coração e dizendo para Ele que ficamos tristes pelas vezes que mentimos, que falamos mal de alguém, que pensamos alguma coisa ruim, que agimos de forma rude,
Tá? Rude, não pastor rude, mas rude no sentido ruim da palavra. Né? E a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa do perdão. E isso será concedido com a nossa confissão, mediante o nosso arrependimento. Então vamos orar ao nosso Senhor. Gracioso Deus e amado Pai Celestial, nós, os teus filhos, os teus servos, chamados por ti para fazermos parte do teu povo, um povo escolhido para ser uma nação santa, para proclamar as virtudes do Senhor a todas as pessoas. Às vezes nós nos desviamos desse propósito para a nossa vida. Aliás, muitas vezes nós nos desviamos. Cometemos pecados contra o Senhor e contra o nosso semelhante. Precisamos sempre reconhecer as nossas culpas, precisamos sempre reconhecer os nossos pecados e nos colocarmos diante do Senhor com toda a humildade, suplicando que o Senhor nos conceda a sua graça, por sua misericórdia. Nós suplicamos que, por amor de Jesus, o nosso Salvador, o Senhor perdoe os pecados de cada um de nós e que nós tenhamos condições, pela ação do Teu Espírito Santo, de vencer as tentações no dia a dia. É por Cristo que nós oramos. Amém. Deus é gracioso, misericordioso, perdoador. Ele já alcançou sobre vocês e sobre mim também a sua graça e o seu perdão. Todos nós já fomos perdoados, porque cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Sabemos que Ele morreu na cruz e derramou o seu santo sangue para nos lavar dos nossos pecados. E por esses pecados nós fomos lavados, por esse sangue, aliás, nós fomos lavados e estamos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este texto, essa música, aliás, nos leva logo diretamente para o Salmo de hoje, né? Salmo de número 23, quando o rei Davi fala a respeito de Deus como o nosso pastor e que nada, realmente nada, Ele nos deixa faltar. Essa relação, essa analogia que Davi faz, para mim é fabulosa, é fantástica. Talvez esse seja o salmo mais conhecido dentre os cristãos, mais cantado em todos os cantos, porque ele traz uma analogia que nos dá uma segurança, nos dá um afago, nos dá uma tranquilidade, uma paz. Deus é o nosso pastor e nós, como suas ovelhas, somos bem cuidados por Ele em todo o tempo. Somos cuidados de uma maneira toda especial para que um dia a gente esteja com Ele no seu aprisco celestial. E é assim que o rei Davi termina o texto: eu vou habitar na casa do Senhor para todo o sempre. E ele escreve assim, então: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar.
Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estas são as palavras do rei Davi, palavras de Deus dirigidas a nós também, cantadas também no hino 289 do Inário Luterano. Deus gracioso nos traz em sua palavra momentos ou informações muito especiais e muito confortadoras. E hoje nós lemos no texto do Evangelho, já lemos no texto do Salmo também, que Deus é muito bom, que Ele é bom e se apresenta para nós como um pastor que cuida do seu rebanho com muito amor, com muita graça, com muita bondade. E é isso, Jesus é o nosso bom pastor. É interessante a forma como Jesus se apresenta e a forma como as pessoas olham para Jesus também. E em outros textos Jesus fala de si mesmo, aqui mesmo em João, como a porta das ovelhas, como o caminho, como o pão da vida, enfim, de várias maneiras Jesus se mostra aí. Todas as vezes que nós falarmos a respeito de Jesus, se nós usarmos quaisquer dessas analogias, estaremos sendo felizes, porque estaremos falando daquele que é o nosso Deus, daquele que é o nosso Senhor. Essas questões, essa forma de tratar as pessoas, essas analogias também acontecem no nosso dia a dia, entre nós, entre as pessoas. Quando a gente pensa em pessoas que conduzem outros, muitas vezes elas são associadas com outras funções. Quem lembra do Tele Santana? Tele Santana. E como é que o Tele Santana era chamado? Até hoje ele já faleceu, enfim, mas até hoje chamam o Tele Santana de professor. Professor. Tá? Muitos técnicos de futebol, desde então, são chamados de professores. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso começou
começou a ser chamado os técnicos de professores a partir do Tele Santana. Não tenho certeza disso, mas a história aponta para isso. Por quê? Ele tinha um jeito diferente de treinar os seus jogadores e os levou a vários títulos. Pelo São Paulo, quem é São Paulino aí vai se alegrar e vai talvez se lembrar disso, talvez conheça a história. Pelo São Paulo, o Tele Santana é o técnico que mais ganhou títulos oficiais, junto com seus jogadores. É o que mais ganhou títulos oficiais. E como eu disse, hoje em dia, os técnicos de futebol nas coletivas também são chamados de professores. Na Bíblia nós temos essas associações. Na Bíblia nós temos essas associações, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 34 de Ezequiel, Deus chama os líderes do povo de pastores. Ele disse ao profeta Ezequiel no capítulo 34, aliás, a partir do versículo 2: Homem mortal, fala contra as autoridades que governam o meu povo Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Deus falando das autoridades de Israel como pastores. Eu parei para pensar um pouquinho nesse texto e eu vi já nos últimos tempos várias postagens nas redes sociais dizendo palavras atuais, como são atuais as palavras que estão sendo ditas, e estas aqui também. Como são atuais essas palavras? Se pensarmos em nossos governantes como pastores, também vamos entender que muitos se encaixariam nessa visão de Deus, que muitos não olham para a população, para a sociedade, mas pensam em si mesmos. A imagem de pastor ou do pastor de ovelhas era bem conhecida e compreendida também nos tempos de Jesus. E Jesus também usa essa analogia para falar de si mesmo e dos líderes de então. No capítulo 10 de João, no versículos 11 a 18, que é o texto que serve de base para essa meditação, capítulo 10, versículos 11 a 18, Jesus disse assim aos discípulos: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isto que o meu Pai me mandou fazer. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele fala de si mesmo como o bom pastor.
Ele faz tudo para as suas ovelhas estarem bem. Ele toma conta com muito carinho, com muito cuidado de cada uma das suas ovelhas. Até mesmo, ele é capaz de dar a própria vida. Ele a deu espontaneamente. Ele a deu espontaneamente em favor dos seus discípulos. Jesus disse que existem outros pastores, mas outros pastores que são maus. Outros pastores que não têm amor pelas ovelhas. Outros pastores que não têm cuidado para com as suas ovelhas. Pelo contrário, pensam somente em si. De novo, palavras atualíssimas. Nós também vemos, nós também percebemos quem trabalha exclusivamente por si ou para si. Somente querendo ganhar, somente querendo ter mais e mais. Mas não por amor às ovelhas. Não por cuidado às ovelhas, só querem tirar proveito delas, ganhar o seu dinheiro. Essas palavras de Jesus fazem coro com as palavras de Deus a Ezequiel. As ovelhas lá em Ezequiel, o povo de Deus, também não estava sendo cuidado com amor. Os pastores não se importavam com elas. Não havia amor, somente interesse próprio. O resultado foi que aquelas ovelhas ficaram perdidas. O resultado foi que veio o lobo e as espalhou, e as levou para todo quanto é lado, foram exiladas também. E aí Deus, depois diz, mas eu vou buscar cada uma delas de volta. Eu vou trazer cada uma delas de volta de novo e vou reuni-las no meu aprisco. Por causa desta atitude daqueles pastores, o resultado foi que as ovelhas ficaram perdidas, sujeitas aos perigos que as cercavam. E por isso, a palavra de Deus àqueles pastores foi dura. Foi dura. Ele disse sob juramento. Sob juramento Deus disse, pastores prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Versículos 9 e 10. Do capítulo 34 de Ezequiel. Jesus não só conhece as suas ovelhas, Jesus não só as conhece, mas Ele está disposto ao sacrifício por elas. Por isso, Ele pode dizer sim, que é o bom pastor. E Ele merece ser chamado assim, o bom pastor, porque tem amor. Porque tem cuidado. Quando há amor no coração, e se está disposto ao sacrifício pelo outro, quando alguém se doa, como é que nós dizemos a respeito dessa pessoa? Que pessoa boa. Quando alguém se doa, quando há amor no coração, nós chamamos essa pessoa de uma boa pessoa. O pai que tem amor é bom. A mãe que tem amor no coração para com seus filhos é boa. Assim também o governante, que governa com amor, que governa com atenção aos cidadãos, é bom. O cidadão que é direito em sua vida também é chamado de bom. E aí podemos falar do médico, que com amor se dedica a cuidar dos pacientes, é bom. Quando não buscam os seus próprios interesses e não fazem apenas para serem recompensados, mas fazem porque amam. Por amor, Jesus entregou a própria vida por suas ovelhas. Vocês que estão em casa. Por amor, Jesus deu a sua própria vida em nosso favor. E pela vida do mundo inteiro, pelas ovelhas que estão espalhadas no mundo inteiro, e Ele conhece cada um de nós, Ele conhece pelo nome, nos chama pelo nome, e nós, ao reconhecermos Jesus como nosso Salvador, também o conhecemos como nosso pastor, e ouvindo a sua voz, a reconhecemos
e atendemos. É o que se espera que aconteça com todas as pessoas. É o que se espera que aconteça em todos os cantos. Além dos que já são cristãos, também daqueles que ainda não estão no rebanho, daqueles que ainda não estão no aprisco, que não fazem parte ainda deste curral, como diz o texto do Evangelho, como disse Jesus no Evangelho. Também para com elas. E é assim que Jesus disse no versículo 16, a respeito desses que ainda não fazem parte do seu aprisco, ele diz: eu tenho ainda outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também. Elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. E aí nós lembramos de novo do profeta Ezequiel. Deus falando ao profeta e disse: eu mesmo, disse Deus, vou reunir essas ovelhas, eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um bom pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas. Versículo 34, versículo 11 e 12 do capítulo 34. E Deus buscou de volta o povo de Israel e reuniu de novo em Jerusalém. Assim Deus vai buscar em Jesus Cristo a todas as suas ovelhas de volta para junto de si novamente na eternidade. Mas enquanto isto, Ele quer trazer as ovelhas para dentro do seu curral, dentro do seu aprisco, para o seu rebanho. E para essa missão de buscar as ovelhas espalhadas pelo mundo, Jesus preparou os discípulos e os enviou ao mundo para levar a boa nova da salvação. Vão e preguem, vão e anunciem, vão e batizem e ensinem, para que outros mais sejam cristãos. E em toda a história cristã, além dos discípulos, muitos foram chamados por Deus para serem pastores. Eu fui chamado, pastor Adevair, pastor Rude. Muitos foram chamados. Assim hoje, por exemplo, eu tenho chamado de Deus para pastorear a congregação Ebenezer. Esta congregação. E eu quero me abastecer desse amor de Deus. Eu quero me encher deste amor de Deus, para que este amor seja a minha motivação para o meu ministério aqui, para o meu trabalho aqui junto a vocês. E eu sei que Deus vai continuar me abençoando, como fez até agora. Apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas fraquezas, espero ser um bom pastor para vocês, e que Deus me conceda isto. Há vários anos, juntamente com o pastor Adevair, claro, há vários anos, o pastor Rude também foi chamado por Deus para reunir o seu rebanho, para reunir as suas ovelhas. Também teve o privilégio de servir com os seus dons no ministério, e amando o ministério. Hoje, o pastor Rude, tendo o reconhecimento da igreja, por sua dedicação, por seu amor, será honrado, ou está sendo honrado já, com o título de pastor emérito da igreja. Alguns pediram para a gente explicar o que é título de pastor emérito. Sim, de forma bem simples, é uma honra que a igreja está prestando a um pastor que serviu a ela com seus dons em toda a sua vida ministerial. E é uma forma de dizer, a partir de hoje, mesmo que não haja chamado para o pastor Rude, ele é pastor até o fim, mesmo que não haja chamado para ele, tá? O que nós na igreja lembramos, que o chamado é que dá ao pastor a condição de ser pastor, né? É o chamado pastoral que dá a ele a condição de ser pastor. O pastor Rude provavelmente, talvez não vai receber mais chamado pastoral para dirigir ou conduzir uma igreja, mas continuará sendo pastor, agora pastor emérito, honrado pela Igreja Evangélica Luterana
do Brasil. Deus seja louvado. Deus seja louvado pelo pastor Rude, pelo pastor Adevair, por mim e por todos os pastores que com muito amor se dedicam a apresentar ao mundo o bom pastor Jesus. Louvado seja Deus que nos enche com o seu amor eterno em seu Filho Jesus, que deu a sua vida por amor ou por amar as suas ovelhas. Todos os que viveram com amor no coração, ou todos os que viverem com amor no coração, serão lembrados assim, como bons. O bom professor, o bom político, o bom pai, o bom patrão, o bom cidadão, o bom cristão, a boa mãe, enfim. Todos os que viverem com amor no coração serão lembrados assim. De Jesus, nós sempre lembraremos como o bom pastor que deu a vida por nós. Amém? Que Deus conceda que o nosso coração se alegre sempre com o amor de Jesus Cristo por nós e que nós tenhamos alegria, mesmo não sendo pastores, mesmo não tendo um chamado ministerial, mas como cristãos, cercados por esse amor de Jesus, cercados por sua graça, levar ou transmitir essa mensagem a outras pessoas também. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Eu quero, com o coração agradecido, convidar vocês também a estarem cheios de gratidão no seu coração e honrarem ao nosso Deus, honrarem a Ele juntamente conosco com as suas ofertas, que são para que essa mensagem graciosa do amor de Jesus alcance a tantos outros corações. E obviamente que a motivação para a minha oferta é a minha gratidão a Deus, a minha gratidão pelo perdão, pela fé, pela salvação, mas a minha gratidão também pelo feijão com arroz, pelas contas pagas, pelo trabalho, pela saúde, pela família e tantas outras bênçãos que Ele nos concede. Que Deus nos abençoe nesse momento em que nós também nos doamos a Ele com alegria e gratidão em nosso coração, ao mesmo tempo que nós confessamos a nossa fé, porque ofertar também é uma demonstração de que nós ofertamos porque cremos num Deus que é todo-poderoso, que cuida de nós, que nos salva e que nos mantém nesta fé para a vida eterna. Deus abençoe este instante.
Nós queremos também orar ao nosso Deus com gratidão, com alegria e súplica também em nosso coração. Gratidão pelos aniversariantes da semana. Ontem, dia 24, a Melissa Muniz Milk. No dia 25, hoje, Márcia Vieira de Oliveira e Ederson Alves Santos. Amanhã, dia 26, Kaique Leonardo Lima, Júlia Santos Paes da Silva. Dia 28, Jonas Costa Litte e Valdemiro Vitalino eu não consigo... Kratmer, tá? Obrigado, pastor Devair, por me ajudar na pronúncia. E no dia 29 ainda, Arthur Vieira Ribeiro e Priscila Gabriele Petri Schultz. São os aniversariantes que eu tenho relacionados nesta semana. Algum pedido que veio na transmissão, durante a transmissão? Nós queremos também lembrar, em nossa oração, obrigado, Ivonete, em nossa oração nós queremos lembrar da família do pastor Odair Denzin. Pastor Odair Denzin é o 5º pastor falecido vítima de Covid. Faleceu na sexta-feira, na última sexta. Ele estava na casa do filho, acabou sendo hospitalizado lá na cidade, da minha cidade de origem, Linhares, e lá ele faleceu, também foi sepultado lá. Deus abençoe a sua esposa, seus filhos, a família toda, os netos, enfim, para que os conforte neste momento. Também nós queremos, na oração, suplicar a Deus pelos que estão enfermos por causa da Covid. Aqui na relação de hoje não tem ninguém por Covid, né? Tem? Deixa eu ler os dados todos aqui. A Ivete pede por sua família e pelas igrejas, Ivete Valério. A Verônica Milk pede pelo cunhado Cláudio, que fará transplante de córnea amanhã. Deus abençoe ao Cláudio. A Cláudia Delfine pede pelo vizinho. O filho suicidou-se no último domingo, então pedimos também que Deus abençoe a família desse vizinho da Cláudia. A Evelyn Torres pede pela mãe, a dona Helena, que passou mal há alguns dias, e pelo Cláudio, que está aguardando a cirurgia, que também já foi marcada, desmarcada, e vai ser de novo, né, Cláudio? Que Deus abençoe então ao Cláudio também na cirurgia e a dona Helena. Gabriel Antônio, por todas as pessoas que estão se recuperando da Covid, especialmente seu amigo Beretta, é este o nome, além do pastor, da família do pastor Odair Denzin, nós também queremos lembrar a família do Luciano, Luciano, né? Luciano, primo da Gabriela, que na semana passada, um mês passado, aliás, há um mês, o pai dele também faleceu, vítima da Covid. E ainda estão em tratamento o Davi Marquesi, que é a colega da Laodiceia, de trabalho, foi entubado anteontem, se eu não me engano, também por causa da Covid. E os nossos irmãos da congregação de Interlagos, o Elcio e a sua esposa Érica, os dois também enfermos. A Érica estava hospitalizada e o Elcio estava em casa, não sei o quadro dele agora, mas também são os nossos irmãos na fé que estão passando ou enfrentando essa enfermidade. Então nós vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus, nosso bom pastor, o seu amor por suas ovelhas não tem igual. É muito bom sentir-nos tão amados. Nosso coração se enche de alegria, confiança e paz. Que o teu Espírito Santo esteja conosco sempre e nos faça ouvir e entender quando o Senhor fala conosco. Queremos ser fiéis e atentos às suas palavras. Ensina-nos a perceber quando vozes estranhas nos chamam e falam conosco. Nós não queremos ser vítimas de falsos pastores. E quando isso acontecer, com o teu amor, nos traga de volta para junto do Senhor. Ensina-nos também a amar como o Senhor nos ama, para cuidarmos uns dos outros, sem intenções egoístas, mas querendo sempre o melhor para todos.
Que o Senhor continue chamando e enviando pastores, nos quais o Senhor confia para levarem a sua mensagem a muitos corações. Agradecemos porque o Senhor me trouxe até aqui, assim como ao pastor Adevair. Abençoa-nos junto à congregação Ebenezer. Agradecemos porque o Senhor chamou e iluminou com os seus dons o pastor Rude, e porque o Senhor o manteve fiel ao seu chamado em todo o tempo. Assim abençoe a todos os pastores e suas famílias. Obrigado, Jesus, pelo amor demonstrado em forma de muitas bênçãos na vida dos nossos irmãos que completaram ou estarão completando nesta semana mais um ano de vida. São muitas, são incontáveis, por isso agradecemos juntamente com cada um deles. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor está acompanhando aos teus filhos e está proporcionando e dando condições para que a gente tenha esperança de melhoras ou de imunização com as vacinas que estão sendo aplicadas. Conceda que isto seja cada vez mais rápido e que todos nós, toda a população, tenha esta oportunidade. E assim o Senhor nos livre e nos prive destes sofrimentos. Nós colocamos diante do Senhor aos nossos irmãos e amigos que estão passando por esta enfermidade, que a estão enfrentando. Lembramos de pedir ao Senhor pelo Davi, pelo Elcio, pela Érica. Estende sobre eles, Senhor, a tua graça, estende sobre eles a tua misericórdia e alcance-lhes a recuperação, bem como aos nossos irmãos que estão por passar por cirurgia ou enfrentando outras enfermidades. Relacionamos aqui o Cláudio, que fará transplante de córnea, o Cláudio que está aguardando uma cirurgia de hérnia. Lembramos aqui a dona Helena, pedimos em seu favor também, para que ela esteja bem, depois de uns dias que passou por tantas dificuldades, por tantos momentos instáveis. Nós os colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um deles. Também pedimos a tua bênção sobre todas as famílias, sobre todas as igrejas, sobre todos os pastores. Pedimos a tua bênção para aqueles que estão chorando, enlutados, sofrendo. Pedimos pelos vizinhos da Cláudia. O seu filho tirou a própria vida no último domingo. Sabemos que a dor deve ser intensa no coração desta família. Por isso, lhes alcance com a sua misericórdia e conforte a cada um deles. Assim também conforte a família do Luciano, que o pai faleceu, do qual o pai faleceu também de Covid há um mês, e a família do pastor Odair Denzin, ao qual o Senhor também chamou para a eternidade na última sexta-feira. Cuida e ampara das famílias, esposa, filhos, netos, enfim, guarde a cada um deles sob o teu amor. E assim, amado Pai, nós confiamos a vida de cada um de nós nas tuas mãos graciosas e suplicamos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo e que nós sempre estejamos prontos a reconhecer os teus cuidados de amor e a agradecer e a louvar ao Senhor de todo o coração, e que o façamos sempre em nome do bom pastor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Deus gracioso nos deu a oportunidade de ouvir a sua palavra, e deu a oportunidade de muitos serem orientados também, alcançados por essa palavra, através do ministério do pastor Rude, tanto o ministério pastoral, quando esteve atuando à frente da congregação de
Mandaguari, no Paraná, tá? Sua primeira congregação. Depois também junto como professor do seminário, diretor do seminário, atuante na Sociedade Bíblica do Brasil, nas Sociedades Bíblicas Unidas, enfim, servindo ao Senhor sempre com alegria e gratidão em seu coração. Quero convidar o pastor Rude a vir novamente aqui à frente, para que nós lhe confiramos esse honroso título de pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se quiser ficar aqui para o pessoal ver o senhor, né? Aí você pode acompanhar também lá no telão quando houver a necessidade. Tá? Pastor Rude, eu pedi ao senhor uma biografia, né, para eu poder falar as coisas direitinhos aqui, e eu fiz um resumo, né, do que me foi passado, e para que a igreja e quem nos assiste também conheça a sua trajetória, eu disse assim: em 22 de abril de 1948, na linha 15 de novembro, Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, nascia alguém que seria chamado por Deus para o santo ministério e para servir em diversas frentes na proclamação da graça e do amor de Deus. Em 2 de dezembro de 1971, há quase 50 anos, o Senhor tornou-se pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e recebeu de Deus o mesmo privilégio que o apóstolo Paulo de anunciar a sua palavra. Sua vocação trouxe consigo oportunidades muito abençoadas. Tornou-se professor do pré-seminário da IELB em São Leopoldo, depois doutor em teologia pelo Seminário Concórdia em St. Louis, nos Estados Unidos, diretor-geral do Instituto Concórdia de São Paulo, professor da Escola Superior de Teologia, no mesmo Instituto Concórdia de São Paulo. Foi abençoado também na SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, como tradutor e editor de Bíblias, secretário de tradução e publicações e diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Também nas Sociedades Bíblicas Unidas, foi membro de comissões de publicações e políticas de trabalho da Bíblia. Membro da diretoria mundial desse conselho, presidente da diretoria de áreas das ações da diretoria da área das Américas, presidente da diretoria nacional mundial, aliás, né, da SBU, né, e ainda presidente do Conselho Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas. Isso tudo foi entre os anos de 1999 a 2016, essa questão da SBB e das Sociedades Bíblicas Unidas. Também foi presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eleito em 2018. Autor de Jesus Cristo é o Senhor, publicado pela Concórdia em 82, coautor do Dicionário Hebraico-Português e Aramaico-Português, publicado pela Sinodal e Vozes em 1988, e Dicionário da Bíblia de Almeida pela SBB, 2000 e 2005. Autor de diversos artigos teológicos em várias revistas teológicas. Foi honrado com a medalha Servus Domini em 1988, por ocasião da minha formatura, aqui no Instituto Concórdia de São Paulo. Também recebeu o título de doutor em letras em maio de 2012 pelo Seminário Concórdia de St. Louis, nos Estados Unidos. Hoje, reconhecendo a sua dedicação e amor pela obra do Senhor, a igreja também lhe quer honrar com o título de pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Atendendo à indicação da Congregação Evangélica Luterana Ebenezer, a diretoria nacional da IELB, com alegria, nos encaminhou esse título. Hoje, o vice-presidente de ensino e o presidente da IELB também lhe gostariam de dirigir a palavra. Nós temos a sua palavra também sendo dirigida ao Senhor neste momento. Prezado pastor, professor, doutor, presidente Rudy Zimmer, nesse dia em que o Senhor recebe
o título de obreiro emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu venho em nome de toda a IELB, primeiramente para louvar a Deus pelo seu ministério abençoado e também, em segundo lugar, para agradecer ao Senhor e à sua família por esta longa caminhada ministerial, por toda a dedicação, por todo o empenho, por toda a consagração, por todo o serviço prestado à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, à Igreja Cristã de modo geral, no mundo, também através da Sociedade Bíblica do Brasil, da Sociedade Bíblica Mundial, e desejar que o bondoso Deus lhe dê vida longa, saúde, muita paz, muita tranquilidade e sempre muita disposição para continuar servindo ao nosso bondoso Deus e à sua igreja. E as palavras bíblicas que eu deixo para o Senhor são aquelas que estão escritas em Isaías, capítulo 46, versículos 3 e 4. Deus promete assim, pastor Rude: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Aqui, prezado colega Rude, Deus diz que Ele nos carrega e nos leva nos braços desde o ventre materno. E Ele promete fazer isso até a nossa velhice, até as cãs, até o cabelinho branco. E finalmente Ele promete nos salvar. Ele diz: carregar-vos-ei, pois, e vos salvarei. Que esta certeza, que a confiança nesta promessa de Deus, encha sempre o Senhor de ânimo, de alegria, de paz e de esperança. E de coragem também para enfrentar o futuro. E que assim o Senhor continue essa caminhada na fé em Jesus, até o dia em que Ele desejar levar o Senhor para junto de si no céu. Receba o abraço de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e parabéns por receber esse honroso título de pastor emérito da IELB. E agradeço imensamente a Deus pela oportunidade que tive de fazer parte da sua história ministerial como seu aluno e também como colega aqui de diretoria. Desejo as mais ricas bênçãos de Deus para o professor neste novo período do seu ministério, onde está recebendo aqui o título de pastor emérito. Que Deus o abençoe e que o Senhor continue sendo fiel a Jesus Cristo e a sua palavra. Um abraço para a nossa querida amiga Jô, e que tudo que vocês fizerem seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar, o professor foi meu paraninfo de formatura quando recebeu a medalha Servus Domini, do Instituto Concórdia de São Paulo. O pastor Elmar Hoffman, que é o pastor da Ebenezer, agora também era meu colega de turma, e lá o senhor foi então homenageado como paraninfo da turma e como recebendo a medalha Servus Domini. Quero lembrar o versículo da nossa turma: o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor é um ungido de Deus para pregar boas novas. Que Deus o abençoe para que continue levando Cristo para todos também na sua vida ministerial, agora como pastor emérito. Um grande abraço, professor Rude, Jô e amada congregação Ebenezer. Vamos orar. Queremos orar ao nosso Senhor nesse instante. Senhor Deus, damos-te graças por todos os benefícios que derramaste sobre a tua igreja através do ministério fiel do pastor Rude Zimmer. Pela ação do Espírito Santo, concede-lhe a tua graça para que, por seu exemplo de devoção fiel à tua palavra, ele continue sendo bênção para muitos, como foi durante o seu ministério pastoral, nas diversas frentes onde o Senhor o colocou. Ajuda e fortalece a ele e a sua família por tua misericórdia e concede-lhes
paz e alegria, agora e para sempre, mediante nosso grande sacerdote Jesus Cristo. Amém. Pastor Rudy Zimmer, em nome da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, agora eu recebo como pastor emérito desta igreja. Eu faço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o bom pastor Jesus continue sendo a sua fonte de alegria e bênçãos, tanto para o Senhor como para sua esposa, Josete. Continue firmes e constantes, produzindo muitos frutos de fé. Amém. Antes de eu passar a palavra para o Senhor, ainda há outras pessoas que gostariam de falar com o Senhor, que gostariam de estar aqui para lhe dar um abraço, mas não podem, tá? Então eles encaminharam mensagens de congratulações ao Senhor. Pessoas muito especiais, como o pastor disse, amigos pessoais do pastor Rudy, nos mandaram um e-mail dizendo, estavam em inglês, tá, pastor? A gente fez uma tradução aqui, tá? Em nome da Set7, nos regozijamos com o Dr. Rudy Zimmer por receber o título de pastor emérito. Dr. Rudy Zimmer foi uma bênção para nós quando chegamos ao Brasil para estabelecer o ministério da Set7 no Brasil. Ele nos guiou, nos apoiou e nos ajudou de todas as maneiras possíveis. Desejamos a ele as mais ricas bênçãos de Deus em seu futuro trabalho para o Senhor. Com muito amor de Lars Goran, acho que assim se diz, e Agneta Gustafsson, representantes internacionais, Set7. E também Sociedades Bíblicas Unidas. Rudy, é um privilégio enviar esta breve mensagem em nome da Sociedade Bíblicas Unidas. Em comunhão, olhamos para trás e somos profundamente agradecidos pela sua liderança servil como presidente do Conselho Global e pela sua liderança na Sociedade Bíblica do Brasil. Da minha parte, sou grato ao Senhor por nossa amizade enquanto caminhamos juntos. Todos nós desejamos tudo de bom para você na próxima etapa da sua vida. O Senhor fez uma promessa por meio de Jeremias. Darei a vocês pastores segundo o meu coração. Que os pastores com conhecimento e com inteligência. Obrigado por ser um pastor segundo o coração do Senhor. Shalom. Acho que é francês. Michel Perrault, é assim? Ou pode ser em inglês. Isso, Michel Perrault. Imaginei, diretor-geral da Sociedade Bíblica do Brasil. E com bênçãos, Rachel também. Muito bem, pastor. São algumas mensagens que vieram. E ainda, há quase 50 anos, o senhor tinha pessoas muito próximas do Senhor também no seminário e que também querem trazer a palavra. Aliás, há mais de 50 anos, quando o senhor ainda era criança também, né? Temos pessoas que gostariam de falar ao Senhor. Olá, Rudy. Receber o título de emérito significa o reconhecimento de uma vida dedicada à Igreja de Deus. E nessa sua trajetória de vida, boa parte é vivida no Instituto Concórdia de São Paulo, onde pudemos estar juntos. Nesse período, você mostrou dedicação, firmeza e determinação. Parabéns pelo seu título de emérito. Deus o acompanhe. Oi, amigo Rudy, amigo, colega e irmão. 50 anos de formatura esse ano, em dezembro, não é mesmo? Tu está sendo colocado agora como pastor emérito. Meus cumprimentos e que tu continue sendo uma bênção para muitas pessoas. Um
Um abraço cheio de saudade meu, do teu colega, o gurizão Egon. E um abraço para tua esposa aí também. Fiquem com Deus. Meu amigo maior, Rudy, desejamos a ti e também a tua querida esposa Jo as maiores bênçãos divinas, especialmente que agora tu estás numa nova fase da tua vida, sendo emérito juntamente com todos nós. Deus te abençoe muito e seja muito feliz. Amém. Meu querido irmão na fé, pastor Rudy Zimmer, que recebe o honroso título de obreiro emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Neste momento me passa como um filme na minha mente que no dia de fevereiro de 1958 precisei dirigir a mensagem no culto da pedra angular da nova Igreja São Mateus da linha 15 de novembro. Na minha frente estava o menino Rudy Zimmer, muito atento ao que lhe falava. Depois tive o mesmo menino na instrução me confirmando, ele sempre sabia a lição na ponta da língua. Depois disso, nossos caminhos se dividiram. Eu fui pastorar outros rebanhos da igreja e o jovem Rudy Zimmer se preparou para ser pastor da Igreja Luterana do Brasil, estudando no Seminário Concórdia, depois continuou os estudos nos Estados Unidos. Voltando ao Brasil, foi eficientíssimo professor de teologia desta mesma igreja e depois foi eleito diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil e da Sociedade Bíblica Mundial. Não me esqueço também, ele foi eleito presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tudo isso me passa como um filme na minha mente, neste dia quando o meu ex-aluno, ex-membro da minha comunidade, hoje recebe o honroso título de obreiro emérito da igreja. Me curvo em respeito ao trabalho que ele realizou nesta mesma igreja e no âmbito mundial da sociedade bíblica. Eu sou o pastor Eugênio Downhammer e, junto com minha esposa Edeltraut, desejamos a ele a bênção de Deus e no futuro mesmo Deus que viu até aqui seja seu amparo, sua luz e sua força na fé. Um grande abraço, pastor Eugênio e Edeltraut. Pessoas que lhe têm com muito apreço, tá? E que quiseram fazer parte desse momento, né, de homenagem ao Senhor. Tá? Da minha parte também, eu sou muito grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. O Senhor também foi meu professor, foi paraninfo da minha turma, na formatura, e a gente teve grandes oportunidades também de aprendizado, de crescimento espiritual, ouvindo os seus ensinamentos. Só quero contar uma coisa assim, rapidamente aqui. Eu ficava impressionado quando o pastor Rudy chegava em sala de aula, professor Rudy, chegava em sala de aula com uma pilha de livros debaixo do braço, assim como ele está carregando isso aqui, chegava, punha os livros no canto da mesa e começava a dar aula, sem olhar para nenhum dos livros, tá? Dando aula sempre muito dinâmica. Obrigado pela oportunidade que a gente teve também de crescer, da minha formação também, né, como pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Tá? Tenho certeza que o senhor quer dirigir a palavra também à igreja. Eu estou emocionado. Como? Tirar a máscara. Eu estou muito emocionado. Esse momento Na verdade, eu tinha a intenção de ser ativo por mais tempo. Mas, infelizmente, desde 2015, eu já tenho a leucemia linfocítica ou linfóide crônica. E até 2019, eu não precisava tomar medicamento. Os leucócitos, mesmo assim, já estavam, o normal é 13 mil, eles já estavam 30, 40, 120 e tal. Mas em 2019, no começo, foram para 240 mil. E aí o médico me proibiu de viajar, tinha que ficar em casa, perto do hospital, e começou um tratamento rigoroso.
Foi aí que eu pedi demissão da diretoria da IELB. E agora, graças a Deus, os leucócitos baixaram, são quase normais. E eu consigo trabalhar para a igreja, porque eu estou trabalhando numa tradução de uma obra fantástica que foi publicada pela nossa igreja irmã nos Estados Unidos, Ensino do Missouri, e mandou para nós aqui 2 volumes de 600 páginas, uma visão dogmática, uma visão dogmática, bem atualizada, fantástica. E eu já traduzi o primeiro volume de 600 páginas, e agora já estou trabalhando no segundo, e a Concórdia vai publicar, e está decidida publicar no ano que vem, para todos os pastores. Eu acho que vai ser uma bênção tremenda, porque eu estou emocionado em traduzir aquela obra. Portanto, pelo menos eu posso fazer um trabalho para o reino de Deus, traduzindo esta obra e, de alguma forma, ajudar de outras formas. E então eu agradeço profundamente por esse momento muito emocionante e peço que Deus abençoe toda a igreja em seu trabalho, um trabalho fundamental de levar o Evangelho às pessoas que precisam desta mensagem. Muito obrigado mesmo por esse momento tão emocionante. Amém, pastor Rudy. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus esteja com o Senhor, a sua esposa Josete também hoje sempre, né? Que o amor pela obra de Deus também seja sempre no seu coração, tá? Parabéns pelo honroso título aí, que Deus o guarde sempre, tá? Muito bem, sendo cumprida uma missão especial da igreja de honrar aos seus servos, sendo cumprida a missão especial de honrar também o pastor Rudy por todo o trabalho e dedicação que teve para com a igreja em todo o tempo, nós queremos agora receber de Deus a sua bênção também, receber de Deus a sua graça para a nossa vida. E eu profiro sobre vocês a bênção do Senhor, dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Eu preciso passar para vocês rapidamente as informações. Eu quero louvar a Deus em primeiro lugar por esse momento privilegiado, pela oportunidade que a gente teve de estar junto, mesmo que uma transmissão online, que esperamos estar chegando aí ao fim, esse momento de igreja vazia, tá? Nós já temos possibilidade de nos reunirmos novamente. Então, no próximo domingo, o próximo culto já será com participação, com presença reduzida. Continuamos ainda com presença reduzida. O formulário para inscrição vai continuar sendo usado, tá? Então, até na quarta-feira, né, Ivonete, mais ou menos na quarta, que é disposto o formulário, tá? Então, até na quarta-feira, o formulário está à disposição, vocês façam as inscrições e a gente vai ainda ter limitação, tá? Eu preciso confessar com a diretoria depois a quantidade de pessoas que a gente vai ter possibilidade de estar presentes, tá? Então, mas olhem para isso. No próximo domingo a gente poderá estar junto, não todos, obviamente, mas a gente retoma estas atividades. Hoje à tarde nós temos a reunião dos jovens às 15 horas. Contamos com a participação dos jovens às 15 horas pelo Meet, né? Que será disponibilizado também o link. Na terça-feira, dia 27, o nosso estudo bíblico às 19h30. Dia 1º, sábado, instrução de confirmandos. E no dia 2, então, o nosso culto presencial e online às 9 horas no próximo final de semana. Eu não posso confirmar ainda para vocês, mas eu acredito que até amanhã eu consiga confirmar. Está sendo preparada uma live, possivelmente para o próximo sábado, uma live com o pessoal do projeto Fazendo a Diferença, e eu estarei junto também, e a gente vai conversar um pouquinho, se tudo der certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de como lidar com a drogatização, né?
a gente ajuda fazendo algumas coisas ou não ajuda? Por exemplo, dar um prato de comida, ou para quem está usando droga, mas tem o dinheiro no bolso, vale a pena dar um prato de comida para ele usar o dinheiro para comprar a droga? Enfim, a gente vai conversar algumas coisas práticas, tá? Espero que dê certo. Tudo dando certo será no próximo sábado à noite, mas a gente vai também falar com vocês ou dispor pelas redes sociais da nossa congregação, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor Devaí gostaria de usar a palavra, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, guarde sempre com a sua graça em seu coração, aos que estão aqui também, que Deus acompanhe a cada um de vocês. No próximo domingo teremos a alegria então de estarmos juntos para mais uma transmissão e presencialmente. E a gente encerra agora cantando mais um hino ao nosso Senhor. Vamos todos louvar ao Senhor, todos louvar ao Senhor. Aqui estamos todos juntos em paz e alegria, louvando ao nosso Senhor. Vamos todos louvar ao Senhor, todos louvar ao Senhor. Vamos todos louvar, todos louvar, todos louvar ao Senhor. Vamos todos louvar ao Senhor, todos louvar ao Senhor. Aqui estamos todos juntos em paz e alegria, louvando ao nosso Senhor. Vamos todos louvar ao Senhor, todos louvar ao Senhor. Vamos todos louvar, todos louvar, todos louvar ao Senhor. O mundo é de meu Deus, Senhor da criação. A natureza dá lugar cantando em gratidão. O mundo é de meu Deus, conforta assim pensar. Foi Deus quem fez a terra e céu, foi Deus quem fez o mar.
já